Boa noite, povo amado. Boa noite, Érica. Boa noite, Marta, Denilde. Ótima noite para nós, né? Uma terça-feira. Não consegui fazer live ontem. Edi! Pois é, não consegui fazer live ontem, dado o excesso de reuniões do início da semana, né? Mas e Arlê, prima, e primo Miguel, Paula, Jô. Que bom que você vai ficar até o final, né? Que bom. Boa noite, primos. Carla, Estevam, Maria de Jesus, Milânia, oi, povo amado, meu Deus, Sueli. E mais pessoas. Bruno, Juliana, boa noite. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Minas. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Mato Grosso. Estamos todos unidos aqui, né? Nessa maravilhosa graça de poder nos encontrar, né? Jane, Cláudia, Rio Pomba, nos encontrar pelas redes sociais. Eu acho bem interessante esse momento, porque não é um momento aqui das redes sociais, agora estou falando da pandemia, né? E Raquel, e dessa questão do isolamento ou do afastamento, né, social, porque a gente reclama muito do ser humano, né, gente? A gente fala mal do ser humano demais, como se a gente não fosse ser humano. O ser humano não tem jeito, e não sei o quê. E aí vai passando esse período, e as pessoas isoladas, e elas vão começando a falar, gente, mas não tô aguentando mais, tô precisando abraçar, tô precisando ver fulano, tô precisando isso. Eu falo, gente, esse mesmo ser humano que briga tanto com o ser humano está sentindo falta do ser humano, né? Eu particularmente penso que e Felipe, e B, pois é, engraçado não é a pandemia. Engraçado é o que eu contei depois. É curioso, né? Curioso. Como que o ser humano reclama tanto do ser humano e agora tá querendo ser humano, né? Tô precisando abraçar, tô precisando ver meu pai, tô precisando. Falei, meu Deus do céu, antes o que era às vezes um sentimento de rejeição, né? Ah, eu tenho obrigação de ir lá ver meu pai, eu tenho obrigação de ver minha mãe. Agora você percebe que faz falta. É isso que eu quero dizer, né? Ser humano reclama tanto e ao mesmo tempo não percebe o quanto que essas coisas são importantes. É isso que eu tô falando de engraçado, viu, Cláudia? É um engraçado assim, curioso, né? Opa, então por que que a gente reclama tanto de uma coisa que faz falta, não é? Quantas brigas de natais, né, que eu já escutei sobre isso. Não, não tem problema não, pode comentar mesmo. É importante comentar essas coisas, porque é bom que a gente vá aprofundando, né, nas coisas. A gente nunca imaginaria, né, gente, que a gente teria que ficar isolado ou com pouco contato. A gente nunca imaginaria isso, nunca. E quando isso vem assim, isso vem nos trazendo, aí eu quero, né, tava falando, quando comecei a falar do comentário da Cláudia, que o ser humano, especificamente, não acho que ele vai sair melhor depois da pandemia, porque a gente tem uma tendência horrível de esquecer rapidamente das coisas. Horrível, né? A gente vive o império do agora. Ei, Edna, Ângela,
MCR, Márcia, Edna, ô povo maravilhoso. A Maria da Penha, o Fabiano, a Rose, a Rosângela, ô, norte do país aí, Adriana. Adriana de Divinópolis, né? A gente tem uma tendência, assim, de esquecer rápido. A gente pede a Deus uma coisa e, de repente, aquilo acontece, a gente até esquece que a gente pediu, que o negócio já aconteceu. A gente pede ajuda a alguém, alguém, de repente, estende a mão para nós e, de repente, a gente já esqueceu tudo isso. Enfim. Esses esquecimentos são naturais, porque a nossa psique precisa, com 30 dias, ir descartando, tá? Nosso cérebro precisa ir descartando essas memórias e joga para um local chamado memória antiga, né? E para você evocar aquela memória antiga é bem difícil, você precisa de técnicas, às vezes técnicas até repetitivas, né? Bem-vinda, Magda. E aí o que acontece? Então, num mecanismo natural de esquecimento, a gente vai esquecer desse momento da pandemia. Vai esquecer a saudade que a gente teve das pessoas. A gente vai esquecer o tanto que a gente desejou o governo está pensando na prorrogação do contrato de trabalho. Maravilha, né? Nós precisamos aí de políticas públicas que defendam a nossa população, que nos defendam, né? Então a gente vai esquecer, como eu estava falando, de várias coisas que hoje são coisas difíceis da gente suportar, né? Eu, particularmente, quando começou a pandemia, eu pensei assim, eu não vou lá ver minha mãe, porque, né, eu ainda faço um pouquinho de brincadeira, falo assim, gente, meu pai acabou de morrer, não tô podendo perder mãe, não. Perder pai e mãe, assim, é muito pra mim, né? Mas eu falaria isso mesmo que meu pai não tivesse morrido, eu falaria, nossa, gente, não posso perder pai e mãe, não. A gente sempre arruma uma desculpa para não querer perder ninguém, não é verdade? E aí, enfim, eu pensei que eu ia aguentar, né? Ficar esse tempo todo sem ver minha mãe, falar por câmera, rezar por câmera. A gente fez algumas orações por câmera, mas no fim eu falei, mãe, eu vou ir, né? Com toda a segurança, troca de roupa, põe máscara, né? Põe touquinha no cabelo, põe. Enfim, tô tentando assim fazer tudo que é possível, né? Eu também tô, né, fazendo isolamento, claro, eu não tenho contato zero com as pessoas, mas um contato que seja seguro. E nessa segurança tentar ver minha mãe, porque realmente eu não conseguiria ficar aí os 90 dias sem vê-la, né? E aí, olha que coisa, né, gente? Tem momentos que a gente pensa assim, não, gente, tem que ir lá ver fulano, uma obrigação, né? Tem que ir lá ver meu pai, minha mãe, tem que ir lá, não sei o quê, tem que fazer isso. Então, o que era obrigação passa a ser um desejo. Então, eu especificamente não acredito que a pandemia vá nos trazer um crescimento por si só. Mas a escolha que a gente faz, se eu sei que esquecer as coisas é uma coisa natural da minha psique, da minha mente, do meu cérebro, porque ele precisa de armazenamento, então eu vou tentar fomentar memórias que sejam muito positivas. Eu, inclusive, te sugiro, nosso tema é reconhecimento e gratidão, né? Eu te sugiro anotar algumas coisas que você está com muita saudade, com muita falta de fazer, e deixe num local visível, cole na porta do seu guarda-roupa, porque quando você retornar a fazer isso, pós o momento pandêmico, você vai olhar aquelas coisas e vai fazer aquilo com muito mais gratidão, né? Então é aquele abraço que você está querendo dar, é aquela festinha que você está querendo, é aquele parque que você está querendo ir, é a própria missa que muita gente, a maioria, né, dos católicos sem missa, não é verdade?
Os primeiros dias, então, essa pandemia tá te deixando doida, né, Di? É muita gente falando isso. Os primeiros dias, então, gente, aqueles domingos sem missa, chegava a ser, eu vou falar a palavra de novo, hein, Cláudia? Engraçado. Gente, mas que engraçado não ir à missa domingo. Que trem estranho, como diz o mineiro, né? Que trem estranho. E, enfim, pois é, saudade do grupo de oração da Raízes, né? Enfim, o ambiente caloroso e tantas coisas. Então eu te sugiro, já que nós estamos aí no tema da noite, reconhecimento, gratidão, vamos reconhecer que saudade da terapia, ai que delícia, que delícia. Delícia não é saudade, não. Delícia é saber que você está sentindo falta, porque isso me deixa muito honrada, né, Denilde? A Érica querendo comungar, né? O B também querendo missa presencial. Então nós vamos fazer uma listinha, vamos pôr 5 coisas que a gente está com muita saudade. Tô com super saudade também de caminhar na rua, sem preocupação. Até porque a minha caminhada de rua, ela é uma caminhada contemplativa. Eu observo os jardins, eu observo as novas mudas que as pessoas plantam, eu observo também aquelas plantas bem naturais do... Olha, que legal. Você acha que foi por causa da pandemia que você me conheceu, Adriana? Então, bendita pandemia, né? Eu observo aqueles capins que vão fazendo toda uma modificação na rua, tudo isso eu observo para ver da praia, né, Denilde? Para ver o movimento da natureza. Eu tô com muita saudade disso, né? Então vamos lá. Então vamos falar de reconhecimento, que tem quase um sinônimo mesmo com a gratidão. Praticamente são considerados sinônimos, pode ter aí uma diferencinha ou outra. Nós sabemos que existe hoje uma tendência muito forte dessa palavra gratidão e está sendo usada às vezes até com uma certa mecanicidade, né? Ah, não, gratidão, gratidão e tal. E a gente vai entrando numa onda, né? Escreve um e-mail, põe gratidão e não sei o quê. E eu quero pedir mesmo, eu quero te pedir que você não deixe essa imensa graça, essa imensa potência, esse imenso poder que é a gratidão se esvair como uma água vai se esvaindo por um buraquinho de um tanque, de uma tigela, porque a coisa virou mecanicista. Nós não podemos deixar essa tendência acontecer. Por quê? Porque essa questão do agradecimento, do reconhecimento, da contemplação, daquilo que já é, daquilo que já está, daquilo que eu não preciso me preocupar porque já acontece. O reconhecimento disso, eu já falei para vocês e tá lá no canal do YouTube. Depois você vai lá no canal do YouTube, viu, gente? Não me acompanha só aqui no Instagram, não. Vai lá no YouTube, clica lá, dá um ok lá, um like. Tudo isso é importante para os vídeos começarem a rodar pelo mundo, né? Ei, Leila, tudo bem, querida? Né? Darlene, todo mundo bem-vindo. Então, que bom, né? O desejo de ser uma pessoa melhor, né? Esse desejo vai atraindo coisas boas também, né, Adriana? Então, como eu estava falando, que a gente não deixe essa tendência de é gratidão, ficar uma coisa superficial. Eu já falei na live aqui sobre a gratidão passiva, ativa e superficial, né? Lélia, desculpa, querida. Lélia. A gente lê rápido aqui, né? Marilda, ou Marinilda.
Enfim, né, gente? Sejam todos bem-vindos, mesmo que eu erre o nome, mas é muito bom estar aqui com vocês. Então, veja bem, essa questão da gratidão, do reconhecimento, da contemplação, de eu perceber assim, não, isso já tá cheio, isso aqui já tá, não é cheio de saco cheio não, é cheio de pleno, é cheio de preenchido. Isso quando a gente põe consciência nisso, atenção, memória, acontece uma coisa química dentro de nós, que é considerada então a gratidão ativa, que é Aline, agora eu sei que é você, né? Com o nome de Carla. Seja bem-vinda. É o Rio de Janeiro aí, marcando presença no nosso encontro sagrado da nossa live. Quando a gente... O reconhecimento ativo, né? É exatamente aquele que a gente não fez nada para ter. Parece estranho isso, né? Quando a gente reconhece algo que a gente fez pouco esforço ou nenhum e deu tudo certo, aquilo tem um poder de gerar químicas muito ordenadoras dentro de nós, tá? Então, quando eu reconheço o poder que é eu já ter o oxigênio para respirar, o sol que vai nascer de manhã, que vai se... que bom, Aline, que é muito bom também estar com você, sua energia vibra muito forte, é muito delícia. Olha, esse reconhecimento daquilo que já é, o meu coração já bate, eu não tenho que preocupar com ele. Esse reconhecimento ali, miúdo que eu falo, é detalhado no dia a dia. Cada vez que eu paro e reconheço isso, gera uma neuroquímica positiva. Então, de certa maneira, eu estou dizendo que quanto mais eu reconheço algo, quanto mais eu sou grato, quanto mais eu contemplo, menos necessidade de medicações para equilibrar o meu organismo eu tenho, né? Então, é uma medicação natural. Como o nosso tema é o reconhecimento e a gratidão como duas ferramentas muito poderosas no avanço de nossa vida, eu coloquei aqui meio bagunçadinho, né? Parece. Eu pus numa posição, agora que eu tô vendo aqui, mas eu coloquei as flores, que representam para mim a gratidão com a natureza, e o divã, né? Que a Érica me deu, que é o reconhecimento da grandeza que é para mim, da grandiosidade que é para mim essa missão, né, da psicologia, por isso o divã. Então coloquei ali duas fontes fortes de reconhecimento para mim, que me comunicam muito sentido de vida, que é um símbolo da natureza com a flor e o da minha profissão com o divã. Por isso o meu cenário está dessa maneira hoje. Eu vou ler aqui para vocês essa questão da gratidão e do reconhecimento. Eu falei que são quase sinônimos, mas tem umas palavrinhas um pouco diferentes. Olha só, a gratidão é o reconhecimento por benefício recebido. É a ação de reconhecer ou de prestar reconhecimento a algo que é bom. Ponto. Ok? Reconhecer benefício recebido. E aí, quando a gente reconhece um benefício recebido, aqui eu não estou falando só de benefício material, não. Eu vou contar umas pessoas, né, vão falando para mim, Raquel, você já deu esse testemunho? Raquel, você já deu esse testemunho? E são tantos, né? E tem um muito legal, que foi até minha prima que me lembrou dele, que é a questão de um brinco de ouro, né? Não é esse aqui, é um brinco, que esse aqui não é de ouro. É um brinco em forma de estrela. Preste atenção nessa coisa. Eu estou falando porque é sobre um benefício recebido, mas que você não faz um esforço gigante ou até material de juntar um dinheiro e ter aquele benefício. Isso é importante também. Eita, vamos falar do brinco de ouro. Isso é importante, isso é a gratidão passiva. Mas quando é a gratidão ativa, que você fala, gente,
Não fiz nada disso para receber isso. E aí a gente tem aquele ditado péssimo de falar assim, não mereço não, mas tá tudo bem. Nós temos que cortar esse tipo de fala, viu, gente? E a história é a seguinte, quando Santa Terezinha começou a dar sinais na minha vida em 99, eu achei muito engraçado, viu, Cláudia? Porque eu nunca tinha rezado para santo algum, apesar de ser católica. As únicas pessoas que eu orava em direção, minha oração era para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, para Nossa Senhora. Bom, santo não estava no meu devocionário de orações, mas não por uma questão, e por acaso estou aí com a rosa de Santa Terezinha, que não deve ser tão acaso assim, que realmente nesse momento eu não pensei em Santa Terezinha, mas na natureza, né? Como gratidão pela natureza, e pus o meu anel de rosa. Mas ela tá aqui marcando presença também, né? A Terezinha, inclusive a postagem da Raízes hoje é uma das frases que eu mais amo de Terezinha, de hoje ou de ontem, não sei, que é nada que é feito por amor é pequeno. Nada que é feito por amor é pequeno, ou seja, tudo que tem amor é grandioso, não é? E ela começou essas manifestações, achei muito curioso, manifestou através de uma pessoa que me disse algumas coisas, e eu falei, gente, essa pessoa tá me falando isso, só pode ser de Deus. E aí a pessoa falou assim, olha, Deus vai te mostrar isso através de Santa Terezinha e tal, e você conhece a novena das rosas? Não conheço. Aí comecei a fazer e fui recebendo rosa, fui recebendo rosa, fui recebendo rosa, fui recebendo rosa. E fui recebendo rosa. E aí um dia eu estava numa cidade do oeste paulista, fazendo uma semana terapêutica. E aí, entre um intervalo e outro, tô ali conversando com Santa Terezinha, conversando comigo, conversando com Deus. E cheguei a uma conclusão que o meu tipo de personalidade, isso não é nenhuma novidade para cuidadores, porque eu tenho uma personalidade cuidadora, não é à toa que eu fui ser psicóloga. A gente, embora eu tenha uma personalidade muito forte, ela é muito forte a minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito decidida, muito determinada, com muita opinião, sei a hora de calar a boca também, né? Embora eu tenha uma personalidade muito forte, eu sou uma pessoa com muita facilidade de abrir mão das coisas, tá? Então, vamos dizer assim, vou dar um exemplo. Outro dia, eu falei com vocês que eu estava sendo convidada, né, para participar de uma missa no domingo e etc. E a pessoa que muito generosamente pôs o meu nome lá, chegou sem blusa, estava frio. E eu falei, nossa, a senhora não tá com frio? Então, falei, toma minha blusa. Eu fui tirando a blusa. Eu não queria saber se eu ia sentir frio. Eu simplesmente queria dar minha blusa para ela. Na verdade, eu nem pensava se eu ia sentir frio. E ela não quis de maneira alguma e falou, de jeito nenhum, não vou aceitar a sua blusa, enfim. Então, isso que eu tô falando da personalidade doadora. A gente abre mão assim porque fazer um benefício para o outro é algo nosso, é natural. Muito bem. Então, chegando a essa conclusão, e aí sabendo que toda parte da personalidade, seja ela qual for, tem um lado positivo e negativo, eu estava num diálogo interno ali entre mim, conversando com Santa Terezinha, conversando com a galera celestial. E aí eu falei assim, bom, eu tenho uma impressão que tem hora que esse excesso de doação meu pode me trazer alguma coisa de não merecimento. E aí, se eu tiver alguma coisa de não merecimento, eu quero me curar, porque os filhos de Deus não podem viver desse jeito, achando que não merece as coisas. Isso é o diálogo que eu estava tendo. E aí, Santa Terezinha, eu estava pensando o seguinte, se eu preciso de cura de não merecimento, olha o que eu falei. A senhora podia me mandar uma rosa? Porque aí, a senhora me mandar uma rosa significa, sim, que eu preciso de curar os meus traumas de não merecimento, e a senhora me mandando uma rosa, presta atenção no que eu disse. Eu vou fazer, são uns 20 anos, a minha primeira compra de uma joia, porque até então eu tinha só bijuterias e etc. E aí eu vou comprar uma joia, que é um brinco de ouro.
ok? Então, olha só. Eu acho que eu tenho não merecimento, pode ser que eu tenha algumas coisas que quero me anular muito e etc e tal, nananã, papapá. Então, se for isso mesmo, Terezinha, manda uma rosa aí, se ela me dá uma rosa, eu ainda disse assim, eu estou autorizada a comprar um brinco de ouro para celebrar o meu merecimento. Gente, eu estava esperando a próxima pessoa que eu ia atender. Bate a campainha no lugar que eu estava atendendo. Eu tinha acabado de ter o diálogo. Se eu receber a rosa de Santa Terezinha, eu vou entender que eu posso gastar meu dinheiro com um brinco de ouro. Para mim. Bate a campainha. Num lugar que não era meu. Eu estava num lugar itinerante, ok? Oeste Paulista. Aí falou assim, a doutora Raquel está atendendo aqui? Eu falei, está. Ela está? Eu falei, sou eu. A joalheria tal mandou fazer uma entrega para a senhora. Eu falei, não fiz pedido na joalheria. Aí ela, não, mas foi para a senhora. Eu falei, não, eu acho que é um engano, eu não fiz pedido na joalheria. Aí ele ligou lá para a pessoa, né, a dona da joalheria, confirmou e falou, não, fala com ela que é um presente meu. O que a pessoa me deu? Um brinco de estrela de ouro. Eu acho que não tinha 10 minutos que eu tinha perguntado a Santa Terezinha, aqui, a senhora podia me mandar uma rosa me dizendo que eu não preciso assim ficar tão me anulando tanto, que eu posso comprar umas joiazinhas de vez em quando para mim. Gente, olha o que aconteceu. Os céus me mandaram um brinco de ouro, ok? Em forma de estrela. É o que eu tinha acabado de falar. Presta atenção se isso não tem um poder gigantesco da minha gratidão. Porque eu não fiz movimento algum, senão um diálogo. Eu acho que eu tenho um certo não merecimento. Gente, eu acho que eu preciso ficar curada disso. E se eu ficar curada disso, me presentear com uma joia é uma coisa bem legal. Papapá. Eu acho que eu quero um brinco de estrela. Tum. O céu manda um brinco de estrela para mim. Gente, Érica, eu não sei se eu tenho bônus não, minha filha, mas eu sou uma pessoa de diálogo interno poderosíssimo. Eu falo que eu não estou podendo dialogar nada dentro de mim, porque a resposta vem assim, ó, uma coisa impressionante. Outro dia eu liguei para minha mãe, porque eu estava com uma prima por casar agora na pandemia, assim, não existia pandemia ainda, né? Eu estava com uma prima com data de casamento que coincidiu com a pandemia. Aí eu falei, mãe de Deus, eu esqueci do casamento da fulana, meu Deus, o que aconteceu? O que será que eles arrumaram? Acabou que não vai dar para casar então, e nananã, você está sabendo de alguma coisa? Minha mãe falou assim, não tô sabendo de nada não. Mãe, nós precisamos saber o que aconteceu, se adiou o casamento. Gente muito querida, né? Gente, eu acabei de perguntar isso para minha mãe. Me escreve a pessoa da família. O casamento da fulana será sem nenhum convidado. Estou comunicando porque... Aí eu escrevi para ela assim, acabei de perguntar à minha mãe, acho que os anjos de Deus escutaram a minha conversa e te contou por aí. Aí foi uma gargalhada. Mas então, na verdade, eu não tenho bônus, Érica. Eu tenho muito diálogo interno, né? Não, menina, você tem toda a razão, viu, Cláudia? Eu tô precisando ter um diálogo mais poderoso com Deus, de falar que, ó, tá na hora de limpar esse planeta dessa pandemia, vamos lá. Assim como o anjo do Senhor pairou lá no dia da libertação do Egito, né? Não que eu não tenha orado por isso, mas eu aqui no seu colar em você para brilhar assim também. Ô, gente, vocês são muito engraçados, né?
É isso aí, B, gostei. Olha a resposta do B, não é só a Raquel, não. Vamos todos nós pedirmos juntos, né? Tomar posse disso, né? Bom, então você veja bem, eu estava falando sobre eu não fiz um esforço sobrenatural para. Então, chega um brinco de ouro da joalheria. Então, isso tem uma marca muito grande. E aí, certamente, se a gente for lembrar de coisas, né? Tipo assim, nossa, eu juntei tanto tempo do dinheiro para comprar meu carro e tal. E aí passa um tempo, aquilo meio que dá uma esvaziada, né? Você fala, nossa, que carro, que saco esse carro, não sei o quê. Você até esqueceu o esforço gigante que foi para você ter esse carro. Não é diferente, por exemplo, com as outras bênçãos, até afetivas, né? Você rezou para ter um namorado, fez jejum, não sei o quê. Aí o maravilhoso chega e por fim, passa uns tempos, você já tá querendo jogar pela janela, né? Porque você fala assim, nossa, mas que é isso? Presente de grego. Aí, na verdade, você até esquece o quanto que você jejuou e esperou essa pessoa, né? Jejuou, esperou, enfim, fez terapia e o que mais para ter essa pessoa. Então, isso tudo eu tô contando por causa do benefício recebido, ok? O benefício recebido, quando ele é recebido sem grande esforço, mãe, eu assumo ouvindo, maravilha, né? Quando, ô, gente, eu quero só fazer um parênteses aqui, por causa da fala da Marta. Precisamos aprender com você a ter mais intimidade com Deus. Basicamente, eu cheguei a uma conclusão, talvez até pela minha racionalidade, porque eu sou muito racional. Muito racional. Eu penso impressionantemente, eu penso. Mãe Mirim também, maravilha. Eu penso. Eu penso mesmo. Gente, eu sou do tipo que eu pego uma comida, você fica tranquilo. Depois que a pandemia acabar e que você me convidar para ir na sua casa jantar ou almoçar e eu não vou ficar provando a sua comida para ver se ela tá boa, não. Porque eu gosto de comer, eu sou sobrepeso, gente sobrepeso gosta de comer. Maranhão também eu já senti, já falei do norte de Minas, ó, do norte do país, né? Ao Maranhão aí. Então, eu não vou ficar testando a sua comida, não. Mas eu vou pôr a comida na boca e vou pensar. Que tempero tem aqui? Que coisa boa. Nossa, eu já cheguei muitas vezes depois de um jantar na casa de alguém, anotei o que eu achava que tinha naquela comida e fiz igual. Sem receita nenhuma. Sem receita nenhuma. Simplesmente pensando ali e concluindo sobre as minhas percepções. E às vezes as pessoas, quantas vezes você já fez isso? Nenhuma, é a primeira vez. Eu senti o sabor da comida, eu pensei. E aí eu fiz igual, ou semelhante. Então, estou falando que eu penso. E por uma conclusão de pensamento, eu pensei. Conclusão de pensamento só pode ser pensar. Bom, se Deus é todo poderoso, vou sim, viu, Aline? Se Deus é todo poderoso e Ele é um pai bom, Ele tem todo o interesse do que acontece com a minha vida. É por isso que eu abri tanto diálogo com Ele. Ele tem interesse com o que acontece na minha vida. Ele está todo interessado em mim. Mas não só em mim, entende a diferença? Eu não acho que Deus é meu escravo, como não acho que ninguém seja, né? Outro dia uma pessoa, né, que veio fazer um trabalho para mim e tudo, nem conheço a pessoa, foi a primeira vez que eu a vi, eu fui comprar um chocolate para ela e dei para ela. Ela falou, por que você tá me dando esse chocolate? Ué, eu falei, porque você merece comer o chocolate. Falei, as minhas que você não coma. Não,
Eu como chocolate, mas é porque eu presto tanto serviço, ninguém nunca me dá nada, não é? Então, tipo assim, pra mim, aquela pessoa é uma pessoa que merece tudo, tanto quanto eu, entende? Agora, o que é merecimento? Para você é uma coisa, para mim é outra, para fulano é outra. Não existe um merecimento igual, não existe um merecimento igual, mas não é porque a gente é bonzinho ou malzinho igual, não. Porque o que te preenche é uma coisa, o que me preenche é outra, o que preenche o fulano é outra, né? Então, eu penso isso. Falei, gente, Deus tem todo o interesse na minha vida. Então, eu preciso dialogar com ele. Ô Deus, você tá vendo aqui, ó, tô pensando nesse negócio aqui. Acho que esse negócio que eu tô pensando não é legal, não. Aqui, ó, eu sempre falo assim, o senhor está autorizadíssimo a trabalhar a minha mente quando eu estiver dormindo. O senhor está autorizadíssimo para mexer nas minhas conexões. Eu vejo até a mãozinha dele mexendo lá dentro da minha cabeça. Ai, gente, é muito engraçado as imagens que eu tenho. Mas, enfim. Falei tudo isso só por causa da fala da Marta. Precisa nos ensinar. Começa a pensar que Deus tem todo o interesse na sua vida. Ele tem todo o interesse na sua vida, no seu eu, no seu coração. E isso também é uma coisa que me ajudou muito lendo Santa Teresinha. Porque ela falava assim, desejo, se não fosse pra gente ter, Deus não teria dado a condição da gente desejar. A questão é a identificação de qual desejo, de quando realizá-lo. Entende? Então, Deus tem todo interesse. Todo interesse em te curar, todo interesse em dar paz na sua família, todo interesse de pôr e repor até mesmo coisas que você já perdeu. Gente, vocês me perdoem aqui, mas eu tô até falando demais, né? Do tema sobre Deus, mas é porque acabou indo para a questão da gratidão, do brinco de ouro e tudo mais. Tudo bem que eu amo falar dele, embora eu sei que ele é infinitamente mais do que o que a gente fala dele, porque ele é um mistério, né? É um mistério criativo, é um mistério amoroso, é um mistério salvífico, é um mistério. Tem hora que a gente acha que Deus tinha que agir assim, por que Deus não faz nada, não é assim? Ele é um mistério. Tem hora que a gente acha que ele tinha que agir, tem hora que a gente acha que ele agiu demais, né? E a gente fica assim, enfim, sem entender uma série de coisas sobre a divindade. Então, bora tomar uma posse disso, que Deus tem todo interesse na nossa vida. Mas eu quero que novamente fazer um parênteses, ainda sobre essa questão da promessa divina. Quinta-feira passada, no grupo de oração de hereditariedade, que a Carla conduziu comigo brilhantemente, né? Ela trouxe fortemente uma promessa em Ezequiel 36. Você volta lá, vai lá no Instagram da Raízes, na feed, e vê lá, grupo de oração de hereditariedade. A promessa é violentamente maravilhosa. E uma promessa dada em tempos de pandemia, que nós estamos com nossas contas atrasadas, não é? Que nós estamos com medo do desemprego. Aí você pode falar, não, Raquel, eu já estava com conta atrasada mesmo antes da pandemia, ok, mas a pandemia piora tudo, né? A promessa é violentamente forte. A promessa é dar-te-ei fartura na mesa. Dar-te-ei fartura na mesa. Presta atenção. Enquanto a nossa mente faz a gente preocupar com a escassez, a promessa divina traz a realidade de que vai ter fartura. Olha que nó na cabeça que dá na gente. Não é? Boa noite, Alessandro. Boa noite, Neuza. Boa noite, galera. Então, você presta atenção. Enquanto o mundo está mostrando para a gente que nós estamos sob risco. Nós não temos data para essa pandemia. Cláudia nos convocou aí agora a orar mais fortemente pelo fim dela. E eu tomo posse disso, né? E assim muitas outras coisas. Outro dia eu estava escutando um padre sírio falando
E ele tem toda a razão. Ele disse assim: é grave a situação, muito grave. Mas na guerra do meu país morreu muito mais gente do que a pandemia já matou até agora, que é a Síria. E não houve uma movimentação mundial pela Síria. Olha que coisa séria. Muito séria isso. Então nós temos que clamar por muita libertação, não só pela questão da pandemia. Gente, tem gente sendo maltratado nesse momento, estuprado nesse momento. Eu não quero aqui fazer uma live de coisas negativas, mas eu estou dizendo exatamente o contrário. Assim como tem escassez de proteção, de carinho e de tudo mais, e de pão e de dinheiro, Deus está fazendo a promessa de mesa farta. E mesa farta não é só de comida. Então, quando a gente invoca, a coisa materializa. Então, nós precisamos... Eu falei da abóbora lá. Volta lá. Vai lá no Instagram da Raízes. Volta lá. Quinta-feira passada. Olha a data lá, que agora eu já nem sei a data. Mas vamos lá, queridos. Se a gratidão é a questão de um benefício recebido, e aí isso nos envolve muito mais quando a gente fez pouco esforço para ter o benefício, olha o reconhecimento. Olha que coisa interessantíssima. O ato e efeito de reconhecer. Mas tem olha essa afirmação do que é o reconhecimento. Admitir algo como verdadeiro. Presta atenção, o que significa isso? A gente tem tanta ânsia da verdade, né? A gente tem uma raiva de mentira. A mentira, ela deixa a gente inseguro. E a mentira, ela é um negócio assim que está muito presente na nossa atitude humana. Porque a gente mente para não machucar o coração de alguém, porque a gente mente porque a gente está com medo de castigo, porque a gente mente porque tem vergonha. Tem uns que mentem porque, enfim, porque viveu na mentira mesmo e etc. E a gente fica dizendo, não, fulano é verdadeiro, eu sou verdadeiro, eu sou eu mesmo, eu quero a verdade, né? A pessoa quando tá sabendo uma notícia horrível, sei lá, seu parceiro te traiu, seu parceiro, você fala, eu quero a verdade, eu quero saber quantas vezes você saiu com essa pessoa, eu quero a verdade. E embora a gente tenha um vício terrível de mentiras, olha lá outra coisa curiosa, né? A gente tem ânsia da verdade. E diz aqui o dicionário que reconhecimento é admitir algo como verdadeiro. Admitir algo como verdadeiro. Então, se a gente tem fome da verdade, a gente pode nadar de braçada no reconhecimento. Porque quanto mais a gente reconhecer, mais verdade nós vamos encontrar. Como é que é isso, Raquel? Vamos supor que você esteja numa fase de acreditar com toda convicção que o seu marido não te ama mais. Aqui é uma hipótese, tá, gente? Não tô fazendo revelação pra ninguém, viu? Não é pra você escutar isso e falar, ah lá, Raquel falou que meu marido não me ama mais. Não. Estou fazendo uma hipótese, tá? Aí você começa a admitir algo como verdadeiro, do tipo, ele pode até estar não me amando tanto não, mas ele já fez isso por mim. Encontrar ele na minha vida me deu essa e essa direção. Nossa, é por causa dele que eu acabei me motivando e entrei na faculdade. Ou seja, você vai reconhecendo aquilo que é verdadeiro. Porque eu vou te falar uma coisa, uma pessoa pode até não te amar mais. Por exemplo, aqui eu não quero entrar no mérito da questão, né? Mas vamos supor que alguém que te amava muito não te ama mais. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Enquanto aquela pessoa te amou, o benefício que ela te fez não valeu a pena? Né? Não é? O benefício que a gente recebeu
seja de quem for, na área afetiva, na área do conhecimento, na área intelectual, na área espiritual, na área religiosa, quem tira o poder desse benefício? Ninguém. É só se você deixar esvair. E uma coisa poderosíssima para a gente tirar a mágoa do coração da gente é a gente começar a reconhecer as coisas boas que aquela pessoa promoveu em nossa vida. Ó, ela já pode estar morta, ok? Ela já pode estar morando com 10 pessoas diferentes que não é você. Ela pode estar onde tiver, desculpe a palavra, ela pode estar no inferno. Ela pode ter morrido e ido para o inferno, mas ela está lá no inferno, mas o benefício que ela te fez está no céu do seu coração. Ok? Ô, Marta, não tá ouvindo não, querida? Deve ser internet. Depois você volta lá que eu tô salvando a live na feed. Deixa eu ver quantos minutinhos eu tenho. Eu tenho 10 minutos. Se reconhecimento é admitir algo como verdadeiro e reconhecer é a mesma coisa, então, de ver que estava ali, de que, teve um benefício, de trazer algo para a iluminação, ok? Ok? Trazer algo para a claridade. E a gratidão é exatamente isso também, né? É receber um benefício. Se nós começamos a pôr atenção e consciência nisso, nós vamos ter a sensação que é a seguinte, eu vou explicar. Imagine, no início é difícil, né? A gente reconhecer o bem que a pessoa fez se a gente tá muito machucado com ela. Mas se a gente persevera, a gente consegue. É igual você condicionar músculo em academia. No início você fala, vou desistir disso. Depois você fala, meu músculo condicionou, porque você perseverou. E assim por diante. Imagine que você está com uma super necessidade financeira. Isso não é muito difícil de a gente imaginar, porque basicamente nós todos estamos em super necessidades financeiras. Basicamente, né? Aí, você vai lá e olha a sua conta bancária. E de repente caiu um dinheiro lá que você achou que ia cair só em dezembro. Teve uma antecipação de não sei o que lá, teve um bônus de não sei o que, alguém que te devia milhares de anos conseguiu te pagar. Ou seja, eu quero que você volte à sensação. Se você é dessas pessoas que precisa ir olhar a conta bancária. Porque eu tô falando se você é dessas pessoas, porque um dia uma pessoa me falou assim, eu falei pra pessoa, uma senhora, né? Aí ela falou assim, não sei o que você tava fazendo essa hora. Eu falei assim, eu tive que ir lá passar no caixa eletrônico para pagar umas contas, 9 da noite. Porque você sabe, né? A gente tem que pagar a conta e aí eu procuro ir tipo dentro do shopping para passar os boletos, porque para ter mais segurança, para não ir num banco de rua e etc e tal, porque você sabe como é que é, né? As datas das contas, ela virou para mim e falou assim, não sei não, nunca paguei uma conta. Achei ótimo. Eu falei, graças a Deus que existe essa realidade para algumas pessoas que não tem que preocupar com pagar a conta. Graças a Deus, que bom para elas, né? Eu achei muito engraçado isso. Mas enfim, então a maioria de nós sabe que tem que olhar saldo, pagar conta, né? Sim, a maioria de nós sabe disso. E eu quero que você lembre de algum momento que você deu mais dinheiro na sua conta do que você imaginava. Falou, ué, e esse dinheiro aqui? E esses 200 a mais aqui? Ué, e esses 300? E esses 700? Ou até mais, né? Qual é a sua sensação? Tá? Aí, ó, a Márcia achou uma nota de 100, que quase não usa. Ficou atônita. Eu reconheço que já estou preenchido nisso aqui.
quero que você me diga a sensação que você tem. De você chegar em casa. Era depósito errado, Deise. Oh, meu Deus do céu. Mas tem hora que a gente tem uns benefícios que não são errados, né? Não. A gente ganha um presente de Natal aí, um dinheirinho a mais, enfim, né? Eu quero que você me diga a sensação que você tem. Você está morrendo de fome. Sabe aquilo que seu estômago, parece que as paredes do estômago estão comendo a outra? Aí você chega em casa e você acha que você ainda tem que fazer algo para você comer. E por uma ação quase que divina naquele dia, alguém fez a comida. Você chega achando que você vai ter aquela escassez ainda do estômago doendo e tal. E você pensa em fazer um miojo para ir rápido. E aí quando você chega lá, tem um cheiro de comida maravilhoso. E alguém que não tinha o costume de fazer comida, fez a comida. Não é possível que você nunca tenha passado por uma sensação dessa. Ou que você tenha lá um processo do seu trabalho tão desgastante para resolver e de repente alguém resolveu para você, não é? Esses benefícios, eu quero que você lembre deles. Ai, que sensação maravilhosa, não é? Se for comida então, né? Dinheiro e comida, né? O trem que mexe com a gente, né? Não? Gente, olha só. Imagine que você vai dirigir para ir para tal cidade e você acha que a cidade é muito mais longe e quando você vê, você está chegando. Você fala, ai meu Deus, o negócio chegou rápido demais, que maravilha. Estas sensações são sensações que são exatamente as mesmas de quando a gente reconhece um benefício. Então, o convite que eu tenho para você nessa noite e todos os dias da sua vida, não deixe de reconhecer aquilo que já é bom. Pode ser só na sua cabeça, você não precisa sair falando, não. Eu já tenho um colchão para dormir, eu já tenho uma coberta para me cobrir, eu já tenho compromissos amanhã cedo e é bom porque é sinal que eu tenho coisas e pessoas. Eu já tenho oxigênio para respirar. Eu já tenho sonhos para realizar. Eu já tenho. Isso é o reconhecimento. Isso é a gratidão. E isso vai fazer você viver as mesmas sensações de quando você foi surpreendido por algo positivo. É serotonina, noradrenalina, dopamina na hora. Enche você. Então, por que a gente não faz isso? Por que a gente não reconhece? Porque a gente não tem esse costume. E como a gente não reconhece aquilo que já é bom, já resolveu, já isso, já aquilo. Como a gente não faz isso, é isso aí, a gratidão é a memória do coração. O nosso cérebro, solto como um animal selvagem, porque é assim, viu, gente? Nosso cérebro é poderosíssimo, mas é igualzinho um cavalo selvagem, que a gente não tem nem muita memória, assim, imagem do que é isso, porque a gente não fica aí convivendo com o cavalo selvagem. Mas, enfim, a gente vê em filme e tal. Né? Domar um animal selvagem, seja ele cavalo, touro, seja lá o que for. Nem sei se touro é domável. O cérebro é a mesma coisa, o animal é poderoso, o cérebro também é, mas se eu deixo ele solto, ele vai ser como um selvagem, entende? Então, você lembra que eu já falei na outra live que a gente pensa negativo porque é a forma que o cérebro entende que a gente tem para poder prever a coisa ruim e tentar se resolver? Então é isso. O que acontece? O cérebro, como um animal selvagem, que eu não estou domando pela minha gratidão, reconhecimento, louvor, meditação, oração, bons livros, nananana, ele vai vaguear no negativo. Ele vai falar assim para mim, Raquel, amanhã você vai ter um dia difícil, hein?
Eu não sei não, hein? Eu acho que você não vai conseguir resolver isso tudo, não. Ele vai falar isso pra mim. E aí eu vou deitar com isso na minha cabeça. Será que amanhã eu vou conseguir resolver tudo que eu tenho pra resolver? Porque o meu cérebro já plantou isso dentro de mim. Entendeu? E aí eu vou tá deitando com aquela tensãozinha e tal, tenho ali um pesadelinho, um sonho aflitivo por causa disso. E se eu faço o contrário? Eu reconheço tudo de bom. Vamos reconhecer agora o que foi bom hoje? Vamos fazer esse exercício? Nós temos 1 minuto. Ai, que delícia. 1 minuto para reconhecer o que foi bom hoje. Hoje. O que foi bom hoje? E fala aí 3 coisas que foram boas hoje. Reconhece. E quando você lembra do que foi bom hoje, vê se não te dá uma sensação maravilhosa. E deita com essa sensação. Porque você pode até não deitar logo após a minha live, né? Até porque tá cedo. Para alguns não, mas para outros tá. Mas repete o que foi bom hoje. Não, hoje foi bem bom isso, isso, isso. Tá? Olha só, queridos. Que bom, assistir a minha live, foi bom, né? Olha só, se eu reconheço o que é bom, eu tenho a mesma sensação de quando eu sou surpreendida por coisas positivas. E isso é um marco maravilhoso na nossa, que bom a live começar, na nossa psique. Quando a gente vai para essa ferramenta do reconhecimento, da gratidão, né? Do louvor, da contemplação. Aí, ó, a Érica já anota todos os dias o que foi bom. Isso aí, ó, eu acordei, eu bebi, eu comi, eu tomei banho quente, olha que delícia, né? A gente escutou vozes de pessoas que a gente ama, nem que seja pelo telefone, né? Eu tenho telefone, né? Assim, oh, maravilha. Enfim, quando a gente faz esse reconhecimento, é uma ferramenta poderosa. Ai, que legal, Márcia. Te reconheci na live. Essa carinha sua, minha querida. Não tem jeito de esquecer dela. Uma cara maravilhosa, né? De paz, uma delícia. A sua feição. Eu, quando reconheço, quando eu sou grato, quando eu faço todo esse exercício, eu domo o meu cérebro selvagem, entende? Então, aquele mesmo animal que eu teria que amarrar e nananã, eu vou amansando ele. Vou amansando ele. Vou amansando. E quando eu vejo, eu estou no comando. Mas não no comando para controlar tudo, né? Mas no comando para ter autonomia e etc, e etc. E eu quero dizer para vocês o seguinte: são ferramentas que trazem cura corpo, mente e espírito. Reconhecer, agradecer, contemplar. E para finalizar, eu escutei esses dias uma coisa bem interessante que a gente já sabe, mas a forma com que a pessoa falou, que bom, Maria Tereza. Muito bom isso. A forma com que a pessoa falou me fez refletir profundamente. Porque a gente estava conversando sobre a questão de dinheiro e tudo, e ela falou assim, a gente teme muito, né, a escassez. Eu falei, muito, né, porque, enfim, né, a gente tá num momento tão difícil e tal, e tal. E falou assim, mas o mesmo mecanismo que faz a gente ter o oxigênio para 30ª respiração para frente que a gente for fazer, e a gente não tá nem preocupada com ela, porque a certeza que o oxigênio já existe é o mecanismo que a gente tem que ter para lidar com os bens materiais e emocionais. Ou seja, já existe lá uma solução para mim. Já existe oxigênio, já existe uma solução afetiva, já existe uma solução profissional. É uma questão de eu, das próximas 29 respirações para chegar naquilo que já é. Pensa nisso. Pensa naquilo que já é bom. Agradece. Eu tenho 19 segundos para agradecer a sua presença aqui comigo. Realmente preenche muito meu coração e minha alma. Me energiza profundamente estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente se vê essa semana.
Amanhã no grupo de oração.